Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre crescer no silêncio. Manter a nossa boca fechada, como é difícil, né? Gente, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falei bastante dos meus sonhos, dos meus projetos. E depois que eu comecei a estudar inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, comecei a perceber que eu preciso manter alguns projetos, muitas coisas da minha vida em silêncio para começar a dar certo. Uma vez eu saí contando para todo mundo que eu queria comprar um fogão novo. Falei, ó, gente, o 13º, eu vou pegar, vou comprar um fogão novo, vai ser lindo, isso e aquilo. Eu contei para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Adivinha o que aconteceu? Não deu certo, não consegui comprar o fogão sonhado que eu queria, que era lindo. Uma coisa que eu não contei pra ninguém, não saiu da minha boca, simplesmente deu certo. E o fogão que eu contei pra todo mundo não deu errado. E depois desse episódio na minha vida eu comecei a perceber que as coisas dão certo quando você fica, guarda algumas coisas pra você, né? Começa a crescer no silêncio, né? E depois disso eu comecei a pegar novos hábitos, né? O primeiro hábito que eu peguei não é para toda pessoa que eu conto a minha vida. Antes eu era uma pessoa que eu saía contando toda a minha vida. Eu conhecia pessoas em 5 minutos, em 10 minutos eu já tinha contado toda a minha vida para aquela pessoa, os meus problemas, as minhas dores. Se eu não gostasse de outra pessoa, gente, eu falava tudo, simplesmente tudo da minha vida pra uma pessoa que eu conheci em meia hora. Olha que loucura. Gente, isso é loucura. E depois que eu comecei a estudar, hoje em dia eu não conto nada da minha vida. São pouquíssimas pessoas que têm acesso à minha vida, tanto profissional como principalmente pessoal, tá, gente? Então, primeira coisa, não conte sua vida para todo mundo, tá? Não sai despejando na vida do outro tudo sobre você, porque você não sabe quem é essa outra pessoa. Muitas vezes, sabe aquele ditado? O lobo na pele de cordeiro. Então, às vezes aquela pessoa só tá querendo uma informação sua para levar para outra pessoa, para levar pro seu chefe. Eu já caí também muitos nessa. Tá aqui com um colega de trabalho conversando, daqui a pouco quando eu ia ver, tudo que eu tinha falado para esse colega de trabalho, ele tinha levado pro chefe. Eu já fui mandada embora, gente, por causa disso. Por não guardar a minha boca, né? Então eu comecei a trabalhar. É uma coisa que quando eu comecei a estudar inteligência emocional, eu vi que era uma coisa que eu precisava muito trabalhar. Essa questão do falar, falar, falar. E aí quando você começa a estudar, você vê que dependência emocional. Muitas vezes você quer ter a aprovação do outro, né? Sobre você, sobre os seus projetos. É o ego querendo ser melhor do que o outro. Então, isso tudo comecei a trabalhar. Deixa eu beber um pouco d'água aqui, gente. Eu comecei a trabalhar em mim. Segunda coisa, gente, você tem um sonho de viajar, um carro novo, uma casa nova. Fica pra você, não conta pra ninguém. Você não tem necessidade de contar esse seu projeto pra outra pessoa. Porque às vezes você fala, olha, eu quero fazer uma viagem. E você fica todo dia contando essa tal viagem pro seu amigo, que você acha que é seu amigo. Daqui a pouco você não conseguiu fazer a viagem, você ficou frustrado. Quando você olha, o seu amigo tá lá fazendo a viagem que você tanto sonhou. Então, e eu também já passei por isso. Então, gente, guarda pra você. Guarda o seu sonho, o seu projeto de viajar, as suas conquistas. Começa a guardar pra você. E depois que você começa a estudar inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, gente, vai ser uma coisa natural pra você guardar o silêncio. O silêncio vai ser natural. Hoje em dia às vezes eu penso em falar alguma coisa pra pessoa e falo, não, tem necessidade de eu falar isso pra pessoa agora?
Não, peraí, deixa tudo dar certo, depois eu falo, depois eu conto. Mais um tópico, gente, mais uma coisa. Você fala muito, só que se você manter tudo os seus projetos, seus sonhos em silêncio, o seu resultado vai ter mais força, sabe? Vai ter mais coisa para agregar, porque as pessoas vão falar, nossa, aquela pessoa ali, olha, tá conquistando as coisas dela, tá indo pra frente, tá evoluindo, tá trabalhando. E as suas conquistas vai começar a falar por você, entendeu? Então vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa legal para você, entendeu? Você não vai precisar mais ficar gastando sua energia mostrando pro outro, porque as suas conquistas vão falar por você. E quando você tem um primeiro projeto, o seu primeiro projeto, né? Você nem tirou do papel ainda e você começa a contar para alguém, para fulano, para ciclano, para parente, para outras pessoas que não devem. Essas pessoas, às vezes não é nem na maldade, gente. Começa a jogar semente de não vai dar certo, você não vai conseguir, para com isso, não. E aí você, com um projeto novo, às vezes você não vai ter força para aguentar toda essa energia negativa que vai vir em cima de você. E aí você, daqui a um tempo, você desiste desse projeto. Entendeu? Agora, se você pegar seu projeto, começar a colocar no papel, anotar tudo que você quer, quando tiver ali 80%, pronto, aí você pode até falar para as outras pessoas. Ainda não tá 10%, não conta para ninguém. Gente, no início da minha transição capilar, eu falei para as pessoas, algumas pessoas, falei: tô fazendo a transição capilar". Uma pessoa me falou assim: "Olha, você pode até fazer a transição capilar, mas não é todo o cabelo depois da transição capilar que fica cacheado, um cacheado bonito, né? Você vai fazer a transição, será que seu cabelo vai ficar bonito?". Gente, olha meu cabelo hoje, graças a Deus. E naquela hora, aquela palavra que a pessoa lançou, aquela semente, sabe, me magoou. E porque eu tava no início, eu tava nos 10% ainda do meu projeto de transição capilar. Eu falei, será que realmente vai ficar bom meu cabelo? Aí eu pensei, falei, vou dar tempo ao tempo, vou continuar a minha transição. E parei de falar da minha transição capilar pros outros. Hoje em dia as pessoas olham e falam assim, que cabelo bonito. Eu falei, porque eu passei pela transição capilar. Foi ali que eu parei de falar da transição para algumas pessoas, da transição capilar. Gente, é coisa boba às vezes. Uma transição capilar, uma mudança de hábito. Você quer mudar seu mindset, você quer começar a ter um desenvolvimento pessoal, buscar algo melhor para você, para sua família. Antes de você sair contando para os outros, começa ali. Começa a ler um livro. Toda noite pega um livro, lê uma página, 2 páginas, 3 páginas. Você vai ver que com o tempo você vai começar a mudar seu mindset, sua mentalidade. As suas conversas vão mudar, as suas amizades vão mudar, mas isso tudo no silêncio. Primeiro esteja pelo menos 80% do seu projeto sólido, concreto, para depois você falar. Muitas vezes a gente pede a Deus um relacionamento, uma pessoa bacana e tudo. A gente tá ali nos 10% conhecendo a pessoa, a gente já começa a contar pra amiga, pra fulano, pra ciclano, começa a contar pra todo mundo e de repente acaba. Não chega nem aos 80%, nem aos 90%. Já acaba. 10% já acabou seu relacionamento, porque não era a hora de você contar a sua vitória, a sua bênção. Deixa amadurecer. Uma árvore, quando ela tá crescendo, ela começa pequenininha, pequenininha. Qualquer pessoa pode vir e derrubar a árvore. Agora, quando você deixa essa árvore criar raiz, começa a crescer, a pegar tronco, a ficar forte, gente, ninguém derruba aquela árvore, ninguém. Tem árvore que passa mais de 100 anos, entendeu? Então, seja assim com as suas coisas também. Para de contar. Se tá pedindo um relacionamento, espera chegar nos 80, 90%, porque vai estar duro, vai estar maduro o seu relacionamento, vai estar sólido o seu relacionamento. Depois você conta, depois você posta. Começou agora no seu emprego?
o emprego que você queria, o emprego dos sonhos, tá emocionado, tá feliz? Cara, aprenda a lidar com a felicidade. Quando nós estamos felizes, a gente não precisa também sair contando para todo mundo, porque não tá uma coisa sólida ainda, não tem firmeza ainda. Às vezes a gente tá no teste, então a gente já começa a contar para todo mundo. Uma coisa que eu aprendi é a estar feliz comigo mesmo. Ah, aconteceu uma coisa, nossa, tô feliz e eu pulo aqui em casa e ai, deu certo. Pros outros, ou nas redes sociais, eu não posto mais, eu não posto. Porque às vezes, gente, dizem que inveja é pior do que macumba. E você começa a postar ali todo dia a sua vida, postar suas coisas, e de repente começa tudo a dar errado. E você fala, por que tá dando errado? Porque você não esperou o tempo de amadurecer as coisas na sua vida para você estar postando, para você estar contando. Gente, nem é todas as amizades que a gente chama de amigo que quer ver o nosso bem, que quer ver a gente crescer. Tem aquele velho ditado que as pessoas dizem. As pessoas querem te ver bem, mas nem melhores, nunca melhores do que ela. Então, se às vezes a pessoa tá aqui, ela tá vendo que você tá crescendo, vem um balde de água fria em você, nas coisas que você tá querendo fazer. Eu comecei a lidar muito nessa questão de ficar em silêncio, ficar quieta, aprender a calar minha boca. Gente, eu tinha um projeto de ir embora do Brasil. Eu contei pra tanta gente, adivinha o que aconteceu? Tudo deu errado. Tudo deu errado. Por quê? E eu, comentando com meu irmão, falei: se eu tivesse ficado quieta, se eu tivesse trabalhado em silêncio, eu já estaria fora do Brasil. Mas o que? Eu saí contando pra todo mundo, não tava nem pronto. Tava 5% o processo e eu já contando pros outros. Entendeu? E tem aí. Não consegui, não deu certo. Entendeu? É coisa que você traz pra sua vida. E isso é. A questão do silêncio também fala muito sobre amadurecimento, amadurecer. Quando você começa a amadurecer, você não precisa mais da validação do outro, você não precisa mais do outro ficar, ai, parabéns, isso e aquilo. Às vezes a gente conta pro outro só para ter um tapinha nas costas, falar, nossa, como você é incrível e tudo. A pessoa pode estar até falando essas palavras, mas por trás ela pode estar fazendo, não gostando da sua vitória. Então, cresça em silêncio. Comece a trabalhar no silêncio. É trabalho, vida amorosa, vida financeira. Gente, hoje em dia é uma coisa que eu não conto mais. Isso eu tirei. Não conto mais sobre minha vida financeira pra ninguém. Isso atrapalha a sua vida, gente. Não conta, não conta. Quando você tiver uma oportunidade, lê o livro de Provérbios. Você vai aprender bastante sobre o silêncio, gente. Você amadurecer na vida, você começar a entender alguns ciclos da sua vida. Tem um pessoal que fala, vai pra caverna, se trata, se cuide, corra atrás de seus projetos, estude, busque melhorar cada dia mais na sua vida, mas cresça no silêncio, porque as suas vitórias vão falar por você, entendeu? Eu acho que esse é um dos aprendizados que eu mais cresci, sabe? Sobre isso, parar de falar para as pessoas sobre a minha vida, sobre os meus projetos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, mas hoje para falar sobre a questão do silêncio. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, nem tudo você precisa postar, tá bom? Gente, muito obrigada, até o próximo vídeo.